Mostrar para vocês, para começar essa educação de uma forma simples, de uma forma, espero que não esteja, estou tentando não ficar muito técnica, né, aqui, não sei se vocês conseguem ver. Então a gente começa aqui com a parte da anatomia do pé, e eu gosto de mostrar porque a gente pode falar assim, do corpo, tanto de cima para baixo, quanto de baixo para cima, mas como o pé é o nosso contato com o chão, eu resolvi começar pelo pé, tá? Mas não significa que ele é mais importante que o quadril, ou não, é só um início, tá? Então a gente começa aqui pelo pé, pela anatomia do pé, a gente vê quantos ossos, quantas articulações nós temos no pé, ligamentos, músculos, e temos muitos sensores, sensores que vão captando todas as informações que ocorrem no pé e vão mandando essas informações para cima, tá? Então, quando a gente fala em fases da marcha, né, fases da caminhada, o contato que o pé faz no chão, o contato que ele sai do chão, tudo isso são mecanismos muito complexos, que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque a gente está mais na parte de educação mesmo, mas talvez para uma próxima live a gente entra mais nos detalhes de anatomia, né? E aí a gente tem toda essa parte da estrutura do pé e o quanto que ela é importante na sua função também. Eu falo muito do tripé, né, que são 3 pontos que a gente coloca no pé. Eu até estou com o meu pezinho aqui para mostrar para vocês. Acredito, não sei se vocês estão vendo. Eu gosto muito de colocar esse tripé, que é uma maneira da gente ter essa consciência de como eu posso ficar em pé, tá? Uma distribuição que qualquer pessoa que esteja em pé pode ter. Então, a gente coloca o tripé que vai do dedão para o dedinho até mais ou menos essa região aqui do calcanhar, que é a parte anterior do calcanhar. Então, a gente tem um triângulo. Então, esse é o tripé, tá bom? Isso é muito usado na parte mais estática, mas também para te dar uma noção, quando você está fazendo um exercício de agachamento, um exercício mais educativo, de uma distribuição mais correta. É importante também observar que o pé, ele faz várias funções, né? Ele se torna mais móvel para absorver o impacto quando a gente cai, quando faz o contato inicial do chão, que pode ser tanto pelo calcanhar quanto pela parte da frente do pé. E, ao mesmo tempo, ele se torna mais rígido, que é para fazer essa propulsão, que é para na hora que você tira o pé do chão. Então, ele é muito importante nesses 2 fatores, né? Ele tem uma conexão com o quadril muito importante. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente aqui na apresentação. E os neurônios, né? Esse desenho que eu coloquei, o homúnculo, ele mostra muito essa conexão da representatividade do pé. Você pode ver que o pé está bem grande, a mão bem grande, no nosso cérebro, tá? Depois disso, eu vou falar um pouquinho dos tipos de pé, que eu acho que muita gente tem essa curiosidade, mas meu pé é o quê? É cavo, cavo, é neutro, é chato, né? Então, assim, tem 3 tipos, tem mais do que 3, mas os 3 mais simples, mais básicos, seria o primeiro, né? Você pode ver que tem um arco muito elevado, que é um pé mais rígido, então ele fica muito elevado, que é o pé cavo. O segundo que a gente vê aqui é um pé normal, ele tem não muito cavo, nem muito achatado, então ele é um pé normal. E o terceiro seria o pé chato. Vamos continuando aqui. Aí eu coloco depois, porque assim, isso a gente vê, o pé cavo, neutro ou chato, a gente vê mais na parte da estática, né? Mas quando a gente está falando em movimento, seria a parte dinâmica da marcha, da corrida, da caminhada, a gente olha mais para esse lado aqui, que seria o pé pronado, supinado, neutro, que eu acho que muita gente aí da corrida se interessa, principalmente quando vai comprar um tênis, né? Todo mundo se pergunta, mas meu pé é pronado, supinado, eu compro um tênis pronado ou não? E isso é um assunto bem polêmico também, porque a gente vê que tem
já tem estudos, até tem um estudo bem recente que mostra que o tênis que foi criado para pé, para pronação, não ajudou na pronação. Já tem estudos que mostram o contrário. Então, a gente tem que ter muito cuidado também, analisar com muito critério, porque eu acredito assim, essa questão de tênis, a gente tem que tomar cuidado com a indústria do tênis, né? A indústria do tênis é muito forte. E a propaganda, o marketing deles pode fazer com que você gaste aí um absurdo em um tênis que depois você vai deixar encostado. Então, é um assunto também para a gente entrar em detalhe. É meio complicado porque cada pessoa tem um tipo de pé e às vezes uma pessoa que tem um pé pronado, que é o pé que a gente fala que é o pé que desaba um pouco mais, né? Como vocês veem aqui nessa linha, é um pé que cai a parte do meio do pé, a parte interna do pé, ela cai um pouquinho mais. E aí, esse pé pode ser pronado, mas se é um pé de uma pessoa que treina, que faz exercícios para os pés, que está com a musculatura fortalecida, que está bem estruturado, não tem problema ser pronado, né? É até melhor, não até melhor, mas assim, é melhor do que uma pessoa com pé neutro que não está treinado, que não está forte, que não está ativado. Pode correr o risco também de se lesionar. Então, eu acho assim, não importa, não tem problema se você tem um pé pronado ou supinado. Importante que você esteja com a musculatura forte o suficiente para absorver esse impacto que a corrida vai te trazer, para te ajudar nessa propulsão que a gente fala tanto, né? Que seria tornar o pé mais maleável para absorver o impacto e um pé mais rígido para fazer a propulsão, que é na hora que a gente tira o pé do chão na corrida ou na caminhada. E aí depois, bom, aí a gente pode ir falando um pouquinho, que eu trouxe esse vídeo aqui, porque eu acho muito interessante a gente pensar na seguinte coisa. Tudo começa, se a gente voltar para quem tem filhos, para quem tem criança, quem não tem vai lembrar, ouviu, essa posição que esse bebê tá, que é uma posição que ele está ativando, eu até vou passar meu cursor aqui, esse daqui é o core, né, o núcleo, é a parte intrínseca que todos nós temos. E quando o bebê está nessa fase, até os 3, 4 meses de idade, é uma fase, ele fica 3, 4 meses, mais ou menos nessa posição. Ele começa a rolar, lógico, mas é a posição principal. E o que ele está fazendo aqui? Ele está adquirindo a habilidade, a ativação intrínseca do core. Ele tá ganhando essa habilidade. 3, 4 meses. Geralmente o bebê fica uns 3, 4 meses nessa posição para ganhar 5 graus de movimento de perna para começar a fazer outros movimentos. Mas se a gente pensar que o core é tão importante que, para mim, muitas lesões que ocorrem nos corredores vêm por falta de ativação do núcleo. O núcleo é a nossa fundação. Quando eu falo núcleo, só para esclarecer um pouquinho, eu estou falando de diafragma, que é um músculo que fica bem nessa região, abaixo, fica na região da costela. Estou falando do transverso, estou falando do multífidos, que fica lá nas costas, estou falando do oblíquo interno, estou falando do assoalho pélvico, que muita gente não pensa também, né? Assoalho pélvico é muito importante. Todos esses músculos, eles têm uma função extremamente importante. E nós vamos ver depois em alguns, nos próximos slides, que se a gente não tiver essa permissão para ter esse movimento, a gente não vai conseguir fazer outras coisas. Esse núcleo aqui tem que estar funcionando para a gente poder se locomover, para poder caminhar, para poder correr, tá? Então, isso é muito importante colocar aqui. A marcha mesmo, que a marcha é muito interessante. A gente começa o bebê mais ou menos... Tem bebês que às vezes um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas entre os 10 meses a 1 ano, 14 meses. Cada um no seu tempo, né? E também não precisa apressar isso. Mas
a gente leva aí 12 meses para poder levantar e sair andando. Então, olha como é complexo, né, esse movimento. E às vezes, se a gente fazer uma relação entre caminhada e corrida, a gente tem um fator muito interessante que chama força de reação do solo, né? Isso vou falar de uma maneira bem simples. Quando a gente atinge o chão com o pé, é como se o chão voltasse uma força em direção ao nosso pé, ao nosso corpo. E quando a gente corre, nós temos mais ou menos de 2,5 a 3 vezes o peso corporal, se a gente comparar com a caminhada. Então, imagina você, um corredor, né, 70 quilos, vezes 3. Olha o impacto, a força que você está trazendo para o seu corpo. E aí, se você não tá com tudo que eu acabei de falar, toda essa estrutura, o pé, o seu core, seu quadril, a perna, tudo não está adequado, não está ativado, não está fortalecido, como a Rô falou, o que pode acontecer? Né? Eu acho que são algumas coisas para a gente ter em mente e abrir nossos olhos da importância do fortalecimento, da importância da conscientização na hora de correr. E é o que nem a Rô falou, não estou preparado hoje, mesmo que a planilha fale para eu correr, eu vou respeitar meu corpo, vou me respeitar, né? Porque isso é muito importante. Eu coloquei aqui, só para vocês terem uma ideia do que eu estava falando do core, né? São linhas, nós chamamos de linhas faciais. Tem até um pesquisador muito interessante, Leeming, que ele tem essas linhas, e uma das linhas seria a linha longitudinal profunda, né? E ela pega desde lá do pé, desde a musculatura lá do pé, ela vai subindo pela lateral da canela, sobe por trás da perna e cruza no nosso núcleo, né, no nosso sacro, ali bem no quadril, e atravessa para o outro lado das costas, que é uma linha muito importante nos corredores, e a gente vê, às vezes, muitas lesões que são causadas no decorrer dessa linha. Às vezes, um problema lá no ombro, a causa está lá no pé? Pode. Às vezes um problema lá no pé, uma fascite plantar, a causa pode ser o glúteo, o bumbum que não está ativado? Pode. Então, a conexão dessas linhas mostra pra gente como é importante ter um olhar não só para o local da dor, mas para toda a extensão do corpo. Tá? A marcha, principalmente a corrida, é um movimento muito complexo, tem muita planos de movimento, rotação, e aí a gente tem que olhar o indivíduo, o corredor como um todo. Eu coloquei aqui para vocês verem as linhas, que foi a que esse é o que eu já falei, né, da conexão do quadril com o pé, que é muito importante, e essas são algumas fases da corrida. Você vê como que às vezes um quadril, dependendo como ele tá, ele pode influenciar no pé e o pé no quadril, tá bom? Mas só para terminar aqui essa parte, eu falei do core, lá do bebê. Então aqui é para vocês verem a importância desse sistema. Esse sistema eu acho maravilhoso. Aí você pode ver o diafragma, o assoalho pélvico, a conexão desses músculos, como eles são importantes. Então, aí a gente fala também muito da respiração, né, Rô? A gente comenta muito da importância da respiração, até na corrida e fora da corrida. E aí você vê que se uma pessoa não respira direito, ela pode sentir problemas no assoalho pélvico. A gente olha, às vezes, corredoras, principalmente mulheres com incontinência urinária, que às vezes tem problemas lá no diafragma. Né? Aí a gente vê a segunda linha, que foi a que eu falei, né, que é essa daqui, que olha, é bem interessante você olhar todas essas imagens que estão em azul aqui, são músculos, e é como se eles fossem conectados, né? A gente olha e fala, olha lá, desde o pé, né? Desde o pé vai subindo, passa pelo glúteo, passa para o outro lado e vai até lá no pescoço. Então aí, corredores, né? Eu pergunto, se você sentir uma dor no pescoço,
Pode ser por causa da corrida? Pode ser por causa de algum movimento? Pode. Então pensa, fala, não, eu acho que eu preciso realmente procurar um profissional que avalie isso, que avalie essa minha marcha, avalie como eu estou andando, o que eu estou fazendo, né? E tá, só para passar aqui as outras linhas que são importantes também, mas não tão importantes quanto as duas primeiras, né? E as duas primeiras eu gosto muito de mostrar porque tem muito a ver com a corrida e eu acho legal para a gente ter essa consciência, tá? Que tudo está conectado, tudo está ligado. Uma coisa que eu gosto que eu faço, eu criei até na minha clínica, uma avaliação biomecânica de corrida. E aí eu vou só explicar um pouquinho que o Paulo falou no começo do NKT, né? A Rô também é certificada NKT. O NKT é uma terapia neurocinética, né? E através dele a gente consegue fazer avaliações, testes musculares manuais, identificar se tem algum músculo que não está trabalhando como deveria, tá? Por vários motivos, pode ser vários motivos, pode ter sido uma cirurgia, um acidente, uma queda, uma disfunção, N motivos. E aí a gente consegue identificar esses padrões em disfunções e corrigi-los. Então, eu fiz até um vídeo aqui, Paulo, não sei se eu posso mudar aqui, vou colocar aqui para vocês verem, só para vocês olharem como que é essa avaliação. E aí eu vou falando aqui, vamos lá. Então, essa avaliação, na verdade, a gente tem, hoje em dia, nós temos vários equipamentos, várias tecnologias que a gente consegue usar para ajudar os corredores, né? Uma delas é a bioimpedância, que, como eu falei, um dos erros, um dos problemas de lesões é o aumento de IMC, e a gente tem a bioimpedância em que pode nos dar esses valores de como que está a massa muscular, massa de gordura, e ajudar o atleta, o corredor nesse ponto. O segundo equipamento que eu gosto muito é o baropodômetro. O baropodômetro é uma plataforma, né, que a gente consegue avaliar tanto estaticamente quanto dinamicamente. Então, o estático, aqui vocês vão ver a pessoa parada e eu consigo ver a distribuição de pressão que tem no pé. Mas aí eu vejo a distribuição de pressão no pé, mas está relacionado com a postura, está relacionado, às vezes, desculpa, está relacionado com o quadril, está relacionado com o ombro, às vezes até problemas de ATM. Ai, falando muito. Essa é a avaliação dinâmica, que é onde você consegue ver aqui, deixa eu voltar um pouquinho, o tipo de pisada, né? Você vê se a pessoa pisa mais supinado, mais pronado, neutro, e se a pessoa está fazendo todas as fases da marcha. Que a gente olha se ela está fazendo contato inicial, se ela está fazendo a distribuição de carga, se ela está fazendo a propulsão, se a propulsão está ocorrendo pelo dedão ou por um outro dedo. E aí a gente consegue ver através desse exame se tem ou não alguma disfunção na musculatura do pé ou do corpo como um todo. E aí a gente faz também avaliação de vídeo, né? Avaliação é uma avaliação, não é uma avaliação 3D, como a gente tem em laboratórios de biomecânica, que são o gold standards, assim, né? Mas a gente consegue, através da avaliação, avaliar, notar algumas disfunções, consegue corrigir, e junto vem o NKT, que o NKT ele dá aquela solução para os problemas encontrados durante a avaliação. Então, eu acho legal mostrar que hoje nós temos tecnologias, temos conhecimentos para estar analisando, para estar olhando a pessoa como um todo, né? E importante, eu acho, assim, eu vou puxar um pouquinho a sardinha aqui para o meu lado, procurar realmente um profissional que entenda, né? Um profissional de educação física que estudou para isso, que entende disso e não é simplesmente comprar o melhor tênis que existe no mercado e sair correndo, né? Eu acho que a gente tem que pensar que a corrida é complexa. Não é para também ficar com medo e não querer correr, né? Mas é complexo
pode causar lesão, pode tirar você da corrida ou de outro exercício, mas por isso que precisa ter uma orientação. Com uma orientação, preparo, a gente chega longe, né?